Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a ver um pouco sobre a mudança, a transição da visão social do período lá na Europa, no século XIX, para o Brasil atual, do século XXI. Quais mudanças ocorreram desde aquele período até os dias atuais? Então, como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, os primórdios. Vocês sabem, que a sociologia, que é um ramo, da ciência, ela surgiu das reações peculiares que os pensadores e observadores do mundo social tiveram diante das mesmas questões. Então, dos mesmos questionamentos eles tiveram, percepções que eles construíram, eles teceram ideias sobre essas informações. Uma coisa muito interessante sobre a sociologia é que ela é um campo fértil de respostas diferentes a uma pergunta comum. Então, a mesma pergunta ela pode ter várias respostas dependendo de quem responde, da sociedade que essa pessoa pertence, do grupo social, da classe. Então, a sociologia ela tem um campo fértil para respostas diferentes para uma mesma pergunta, certo? Então, como vocês sabem, a sociedade ela é construída dessa forma, a partir das indagações que vão trazer questões para que a sociedade seja construída de uma forma melhor. E, como vocês sabem, do século XIX para o século XXI, obviamente que houve mudanças. O século XIX, o século XXI, no caso, ele não eliminou os problemas que tinham lá no século XIX. Existem problemas que perduram desde aquele período até os dias atuais. No entanto, muitos deles foram enfrentados e tiveram ganhos substanciais. Então, teve muitos desses problemas que eram observados no século XIX que foram derrubados, caíram por terra com as mudanças sociais do século XXI. Um exemplo que podemos falar é sobre a questão da movimentação social, mobilidade social. Vocês sabem que lá no século XIX, essa questão da mobilidade social era algo um pouco mais complicado, Não tinha tanta facilidade de haver esse processo de mobilidade social. E o século XXI, ele, de certa forma, reduziu essas barreiras, apesar de que ainda encontramos várias barreiras. Processos de urbanização, vocês sabem que o processo de urbanização ele se intensificou após esse período, início do século XX, para o início do século XX, final do século XX, século XXI, vocês vão encontrar grandes mudanças nesse cenário que nós temos. Então, vocês vão observar que nós temos mudanças substanciais no que se diz respeito do mundo e no Brasil. Então, vocês vão observar uma diferença. Eu trouxe aqui uma imagem comparativo, foto do final do século XIX para o início do século XX e imagens atuais, século XXI. Vocês vejam a comparação, a diferença, como o processo, no caso o processo de urbanização, ele se intensificou muito, e isso se deveu à capacidade da mobilidade social, as pessoas conseguirem transitar entre as classes sociais e também o ganho de determinadas lutas, então direitos sociais que antes não eram permitidas às pessoas e até então eles alcançaram. E dessas mudanças, o que podemos dizer sobre elas? Essas mudanças elas se devem principalmente ao quê? A mobilização de grupos sociais, classes sociais e associações que elas se uniram por melhoria de condições de vida e pelo atendimento, ainda que parcial, de seus interesses. Então, o alcance desses interesses ele foi obtido através da mobilização desses grupos, dessas classes, dessas associações, desses sindicatos. A luta desses grupos é que tornou esses interesses alcançáveis. Então, os interesses eles foram alcançados através da luta, da mobilização desses grupos,
como vocês bem sabem, muitas lutas, muitos debates, muitas discussões, elas conduzem a uma resposta, a um respaldo que tenta alcançar, pelo menos de forma parcial, os interesses daquele grupo. Então é basicamente isso que ocorreu. As mudanças, elas não foram dadas de bandeja, como algumas pessoas acreditam. Essas mudanças, elas foram obtidas através de luta. Então, lutas, conversas, debates, a busca, a mobilização desses grupos é que tornou essas mudanças viáveis e reais para aqueles momentos. E as conquistas? Quantas conquistas que nós podemos dizer, na característica do Brasil, as conquistas que foram obtidas desde aquele período da Europa do século XIX até agora, até a visão atual do Brasil do século XXI, nós temos como conquistas 3 pontos principais. Temos mais? Sim, mas estamos falando de uma forma mais abrangente, aquela forma maior, mais geral. Nós temos a legislação trabalhista. Se vocês pensarem lá no século XIX, nem sequer falava disso. Tínhamos inclusive trabalho escravo, né? Que inclusive até hoje perdura, porém sabemos que ele é ilegal. Então, se for pego, sabe que tem toda uma penalidade a ser cobrada. Então, a legislação trabalhista foi uma conquista, foi obtida, obviamente, através da luta desses grupos, né, sindicatos principalmente. A justiça, que vai garantir os direitos civis a grupos que antes não tinham esses direitos. Então, isso abrange muitas pessoas. Se vocês pensarem, inclusive se voltarmos um pouco antes do século XIX, voltarmos lá para o período da Grécia, vocês sabem que só quem tinha os direitos eram os cidadãos, e os cidadãos era aquele grupo seleto, que inclusive mulheres não faziam parte. Então, a partir desse momento, a justiça ela passa a garantir direitos civis para aqueles grupos que estavam reivindicando esses direitos, essas conquistas, certo? E direito à educação. Então, o direito à educação foi uma das conquistas obtidas através da luta desses jovens, e essas lutas, elas trouxeram o direito à educação. Apesar de vocês acreditarem que a educação é uma obrigação, sim, ela é um direito, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas? Podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!